Estamos mais uma vez no nosso PC Vidas com a nossa convidada Gisele Martins, policial civil no Rio de Janeiro, gente, não é pra fraco não, hein? E terapeuta especialista em abuso e violência infantil. Ela tem muito conteúdo para trazer pra gente, mas eu queria deixar aqui uma métrica para vocês primeiro. No Brasil, a cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência doméstica. E a maior parte dos casos é cometido por seu ex-companheiro, que acaba se vitimizando muito mais dentro desse contexto. E muitos desses casos são narrados com requintes de crueldade lamentável. E o que a gente quer trazer hoje aqui é a importância da internet, que não seja uma terra sem lei, principalmente são a proteção das mulheres, pois houveram muitas conquistas relativas à importunação e à perseguição, mas ainda existe um trabalho duro e árduo de cada uma nós mulheres poder fazer um papel, um pouquinho de cada um. Violência doméstica não é mais cada um no seu canto, a gente tem que colocar a colher, né, Gisele? Exatamente. Seja bem-vinda, seja um prazer e diga pra gente aqui, para quem ainda não te conhece, poder saber um pouquinho de você. Conta aí, Gisele. Bom dia, Morgana. Primeiro, eu quero te agradecer mais uma vez por a gente poder ter esse espaço de troca. É sempre um prazer estar aqui com você. Uma pessoa, gente, um profissional maravilhosa, tá? Para quem não conhece a Morgana, procura nas redes sociais. Morgana tem um trabalho lindo aí de terapia com crianças, com mulheres, com famílias. E esse caso da violência doméstica, de fato, eu considero hoje como uma pandemia. Eu sou policial civil há 14 anos no Rio de Janeiro, trabalho basicamente com crianças e mulheres e atualmente também trabalho como terapeuta, principalmente de crianças e de mulheres. E o que eu tenho para falar sobre violência doméstica é que é uma pandemia assustadora. A pandemia que virou modinha, vamos dizer assim, porque a questão é que as pessoas têm muito associado brigas como uma coisa normal, e não é normal, gente. A gente não tem como normalizar uma agressão, seja ela qual for. O homem pode estar total razão. A partir do momento que ele agrediu, ele perdeu literalmente todas as razões. É isso que tem que ficar claro. Exatamente, Morgana. O que a gente vê, na verdade, é a banalização da questão da violência. Eu que trabalho com criança principalmente, eu pego muitas vezes uma criança que ela já vem moldando o seu comportamento com base naquilo que ela assiste dentro de casa. Então a gente tem 2 questões aí para olhar. A gente tem que olhar para essa geração que a gente está criando, né, de crianças que veem tanto as narrativas como ao vivo e a cores a violência se desencadear. E a gente também tem que olhar para essa geração de pais e mães que permitem com que esses fenômenos aconteçam dentro de casa. E aí a gente consegue entender que a cura tá na geração dos adultos. A gente precisa entender que existe uma diferença entre um amor que a gente constrói na infância, porque provavelmente esse adulto que hoje tem vive um relacionamento abusivo, de violência dentro de casa, ele foi moldado lá na infância dele a um significado de amor baseado na violência. E aí eu vou te trazer uma fala que a gente vê muito e que é a fala da minha época. Eu tô te batendo porque eu te amo. Como se ainda bater fosse uma questão de aprendizado. Exato. E aí quando Isso a gente tá falando de adulto ainda, não estamos nem falando de criança. Exatamente. Né? Então lá na infância eu tenho um pai e uma mãe que me pune por algo que eu fiz errado, batendo, agredindo, muitas vezes uma desproporção de força, porque você não pode comparar a força de uma criança de 2, 3, 4 anos com a força de um adulto, e eu estou dizendo que eu estou agredindo, batendo por amor. E aí você começa a criar na cabeça dessa criança um significado distorcido do amor. E aí essa criança cresce e ela vai entendendo, não,
Ela não tá racionalizando. Ela me bate porque me ama. Exatamente. Quando a gente ama alguém, a gente bate. E a gente tem uma estatística absurda, né? Eu já chefiei núcleo de violência doméstica em algumas delegacias e a gente vê o sexo masculino como sendo o sexo que normalmente agride, né? Que não entende a desproporção da força do homem em relação à mulher. E aí tem toda uma cultura de violência voltada para a mulher como um ser inferior, a mulher como um ser que precisa ser dominado, a mulher como um ser passível de ter posse, de se ter posse dessa mulher. E a gente vê isso sendo perpetuado nas gerações. Mas isso está acontecendo direto, Gisele, e uma das coisas que eu tenho percebido muito no consultório e na questão das escolas, na parte acadêmica, é o que acontece. A mulher, ela que educa os homens. Sim. Nós, exato. eu e a Gisele, temos filhos meninos, e assim, eu tenho um adulto e eu já errei muita coisa, eu posso dizer por mim, pela minha vasta experiência dentro do consultório. E a gente molda eles de uma maneira muito mal executada. Por exemplo, a menina ela já é doutrinada a cuidar, a se cuidar, sim, a cuidar de terceiro, de segundo, disso, daquilo. O menino não, ele não é preparado para essas coisas, ele não é lapidado. Brincar, sim, de bonequinha não ainda coisa de menino e menina, não tem uma separação, uma segregação nesse caminho. Exatamente. E quando isso acontece, esse adulto vai crescendo sem saber lidar com esses recursos. Eu até brinco muito no meu consultório, que é uma verdade absoluta nessa brincadeira, que eu falo, gente, se o pai do seu filho consegue pegar ele no colo, dê graças a Deus, sim, porque ele não foi preparado para isso. Exato. Ele vai ser preparado no dia a dia e ele vai errar milhões de vezes. Você teve milhões de possibilidades com brincadeira, com boneca, com o sobrinho, com o primo, com aquilo, monitorado por outras pessoas. Esse adulto homem não tem esse modelo nem essa referência. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, dizer para o filho que ele tem que ser mais sensível, que ele tem que saber que uma mulher sente dor, assim como ele sente também, que ele pode falar desses sentimentos, que o menino não chora, que o homem não chora, ser bravo, ser Não, gente, não é isso. E o que a gente tem visto muito dentro das escolas é isso. Quando o adolescente, a criança está indo para a escola, ela começa a querer mostrar o seu lado agressivo, porque ela não sabe dividir, compartilhar, não sabe se frustrar, porque não foi aprendido. E aí se já tem uma cadeia hereditária, sim, de violência, para partir para a violência é muito grande. Sim, né? Exatamente. Ô Morgana, eu falava sobre isso ontem. O que eu vejo, né, na prática, o que acontece? Quando você está na delegacia lá atendendo como policial, você está ali recebendo uma demanda que todas as instâncias, seja família, seja escola, seja, enfim, sociedade, todas essas cadeias falharam com aquele sujeito. Sim. E aquele sujeito, ele comete um crime. Então, eu tenho uma visão particular do crime, que essa pessoa, ela não teve as necessidades dela atendidas. Eu falo 3 necessidades básicas da criança: ser aceito, amado e reconhecido. 3 necessidades básicas dessa criança que não foram atendidas, e ela vem para a vida com esse vazio dentro dela, vai buscando fora, nas relações, no trabalho, enfim, em várias outras áreas, esse preenchimento. Sim. Por algum motivo, você falou de uma palavra super importante, frustração. Quando alguém ou alguma situação frustra essa pessoa, ela gatilha, e se ela já vem com uma pegada de agressividade, de violência, ela vai praticar o crime. Então, assim, primeiro ponto nisso tudo, a gente vê a casa como algum lugar ao qual eu não pertenço. Sim. A gente tem famílias que não conhecem os seus filhos. A gente tem família de pai e mãe presente, fisicamente, e ausente emocionalmente. E não confunda
ser presente dando presente. Exatamente. Porque, o que eu escuto assim, meu pai e minha mãe trabalham muito. E com quem que você fica? Com a empregada, com a avó, com todo mundo. Não é a mesma coisa. Eu sou terapeuta de família e posso garantir para você. E fui criada por vó. E eu posso dizer para vocês, não é a mesma coisa. Não é. Vó tem função de vó, tem a questão de poder educar, sim, mas dentro de uma outra limitação, ela tem culpas, ela também tem traumas, ela tem erros e defeitos. Exato. Ela tem um tempo hábil para ficar. Sim. Quem tem que cuidar são os pais. O que eu vejo ainda é muito terceirizando e tirando toda a frustração. Já que eu pequei com a minha filha, eu não posso pecar com meu neto, com a minha neta. E aí, essa criança não pode ser frustrada. Sim. E a gente tem visto também, gente, os dados crescendo, as mulheres também sendo agressoras, Sim. né? Vítimas, feminicídio, matando, então, inclusive, né? Tem saído bastante na mídia. Mas, assim, a gente tem que entender quais são os níveis de frustração que essa criança tem. E aí eu falo assim, quando chega no meu consultório, fala sempre assim, mas eu dou de tudo, eu tô sempre junto quando eu posso, eu tô junto, vou no shopping, ele fica no celular o tempo todo, eu compro um videogame, eu compro isso, eu compro aquilo, e aquilo te satisfaz para a necessidade do adulto para dizer, eu sou presente. E aí eu pergunto, quantas horas por dia você tira para brincar com o seu filho? A gente foi no parque, a gente foi... Não, isso não é brincar. Sim. Isso é lazer. Sim. O que é brincar para você? Vamos colocar as metas como de clarear. O que é importante para o seu filho? É sentar... Hoje, outra coisa, Gisele, que a gente tem vendo muito assim, que a mídia vem trazendo muito, a gente não tem mais o ouvir. O cuidado de ouvir o outro, sem criticar. A mãe quer aquele filho muito perfeito, aquele filho modelo, que seja exemplo, que seja competitivo para competir com as colegas. E aí, naquele modelo, ela não consegue parar, escutar, dizer para aquela criança, muitas das vezes, não, tá certo, você tá no tempo certo, errar faz parte. Não pode errar, faz sucesso, você fez semana passada, por que não tá fazendo agora? Então, o tempo todo naquelas gritas. Isso tudo, a criança vai entender o seguinte, minha mãe não me ama, meu pai não me ama. Exatamente. E isso cria a rejeição. Exatamente. E gente, a rejeição, claro que vem 50% de quem faz e 50% de quem recebe. Tá? Vamos colocar uma métrica aí para vocês entenderem. O que acontece? 50% é minha ação do que eu faço. Muitas das vezes os pais, eu costumo falar muito que os pais erram na tentativa de acertar. Sim. Ok? Então, assim, a gente acerta, mas a criança também pega aquilo de uma forma, muitas das vezes distorcida dentro das emoções que ela está passando naquele momento. Perfeito. E aí os pais têm uma necessidade de querer ser aceito também, aí nega que aquilo pode ter sido um trauma para aquela criança, né? Exatamente. Quando, na verdade, gente, um trauma para ele ser gerado, basta vocês. Vamos parar para pensar. Vou dar um exemplo aqui básico para vocês. Ontem mesmo eu fui na minha manicure e ela me deu uma sarrafada assim na cabeça. Estava tão cansada. Falei, tô tão cansada. Ela falou assim, mas você tá cansada de quê? Aí eu falei, que filha da mãe, cara, ela trabalha aqui sentada também, atendendo, quem é ela pra falar isso? Aí, claro que ela tá falando mais dela do que de mim ali, brincando, tal, aquela brincadeira, porque ela tem essa intimidade, mas naquele momento não entrou tão bem pra mim. E isso poderia ser, talvez eu tivesse não sido reconhecida, naquele momento pra mim seria um trauma. Entendeu? E eu não voltaria nunca mais. É assim, porque hoje em dia todo mundo resolve também assim, né? Exatamente. Não vamos mais, não acabou. Vamos enfrentar a nossa dor. Exato, vamos virar. E aí, uma coisa boba, eu ainda tenho essa, vou dar vários outros ao longo do percurso para vocês entenderem como que o trauma é gerado muitas das vezes. Às vezes é coisa sutil, mas que naquele momento é igual digestão. Naquele momento, você come bacon a semana inteira e nunca te fez mal, mas hoje te fez. Porque naquele momento não estava seu corpo preparado para receber. Seu cérebro também, muitas das vezes, não está preparado para receber. Sim. Né? Ô, Morgana, eu sempre falo, né? Cara, um dia eu vou montar isso. Eu falo que deveria existir um curso intensivo de preparação para ser pai e para ser mãe. E estava falando disso ontem. Eu fui visitar uma escola, a gente falou assim, porque eu acho que hoje as escolas integral ajuda muito os pais, óbvio, veio para facilitar muitas vidas, mas os pais terceirizaram demais a educação. E aí eu falo, tinha que ter escola para pais primeiro, para depois ter escolas integrais. Porque os pais estão exaustos, querem chegar em casa com a criança já alimentada, e a criança não pode nem abrir a boca, porque
tem ainda trabalho a se fazer, ou é aquele momento que a mãe quer ter aquele lazer também, né? O cansaço do esgotamento. Sim, exatamente. E aí eu falo, né? Primeiro, eu vim dessa realidade, eu como criança, eu era uma criança que só obedece. Você não pode se manifestar, você não tem voz, é o adulto que sabe o que é melhor. Eu vim dessa criação. Sim. E quando criança, eu sempre me questionava, por que eu não posso falar? Por que eu não posso expor meus sentimentos? Óbvio que durante a vida, várias questões lá da minha infância foram feridas que eu precisei curar. E hoje eu vejo que os meus pais foram os melhores que eles poderiam ter feito dentro do contexto de vida que eles tinham, de criação, porque eles estavam reproduzindo um padrão daquilo que foi para eles também na infância. Enfim, então a gente já passou por todos esses lugares de cura e aí eu decido ser mãe. E quando eu decido ser mãe, eu vou ler. Eu lia para tentar ser uma mãe compatível com os meus valores. Só que você se vê errando. Você se vê tentando com todas as forças do seu coração acertar, assim como a nossa mãe, assim como o nosso pai que a gente julgou, criticou, um dia quiseram. E você vê que você erra e tá tudo bem. Sim. A questão é, o que eu faço com esse erro? Eu finjo que ele não aconteceu? Ou eu vou procurar mais conhecimento para lidar melhor com essa minha fragilidade? Sim. E aí, sendo mãe, né, meu filho tem 6 anos, é esse olhar. Eu lembro uma dinâmica que assim, foi muito marcante na minha vida. Meu filho foi de creche desde 11 meses de idade. Eu sempre trabalhei, sempre eu quis trazer um pouco mais de independência para ele. Foi muito doído toda essa separação. Você é mãe, você sabe como é que a gente sente culpa. Eu acho que ser mãe é culpa. Ser mãe é culpa. Se você faz, você sente culpa. Se você não faz, você também sente. Se você faz, você tem medo do julgamento. Se você não faz, você tem medo do julgamento também. Enfim, até uma hora que você se liberta e fala, calma, eu tô fazendo da nossa vida algo de bom. Tenho tempo do trabalho, tenho tempo com a criança, tenho tempo do lazer, tenho tempo para todas as coisas. Nem sempre o tempo é o que você gostaria. Mas se você coloca em pauta que você quer ter um tempo de qualidade, e aí eu vou trazer uma pegada bem interessante sobre linguagens do amor. Existem as linguagens do amor. Por exemplo, a linguagem do amor do meu filho é tempo de qualidade. Quer fazer meu filho feliz? Faça coisas junto com ele. Sim. Brinque com ele, vá andar de bicicleta com ele, vá ao shopping com ele, vá ao cinema, veja um filme com ele. Sim. E ele gosta do toque físico. Sim. Porque a gente foi treinado lá em casa tem que se tocar, tem que se olhar. E a gente... e aí não tem desculpa. Você vem de uma criação... Eu vim de uma criação muito rígida, de uma criação que tinha castigo físico, sim. Mas eu decido, com base naquilo que eu não concordava comigo, a ser diferente. E cuidou, né, Gisele? Cuidou. Não se vitimizou, porque Exato. Também assim, não ter que olhar, muitas das vezes, também fica na posição de vítima, é a coitada, e eu vou fazer o oposto dos meus pais. Aí, minha filha, você desceu ladeira abaixo, eu falo assim, pensa que existe 2 caminhos, um reto e um cheio de curva. Você só fez a curva para chegar no mesmo lugar. Porque a negação leva à repetição. Exatamente. Morgana, e você falou sobre isso, eu tive nesse lugar, tá? Sim. Em alguns bons anos da minha vida, eu era vítima, a minha vida não andava, as coisas davam errado por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Eu venho de uma história de pais que se separaram, porque se tivessem ficado juntos, toda aquela crítica e aquele julgamento que só traz pra nossa vida viver a mesma história. Sim. Repetir a mesma história. Sim. E foi com terapia cognitivo-comportamental, foi com constelação familiar, hipnose, que a minha chave girou. Sim. E eu vi o fluxo da prosperidade. Não é prosperidade só material. Quem dera se fosse. É prosperidade emocional, psicológica. Eu falo, não existe prosperidade financeira se não existir primeiro a cura do seu emocional. Então, por que aí a gente entra também de novo nas vítimas das violências? Se a gente for parar para pensar, a vítima de violência doméstica, hoje em dia, o que mantém ela ficar na violência? Muitas das vezes é a escassez,
é a falta, é a questão de acreditar que não dá conta. São mulheres extremamente fortes, porque se você aguenta um soco, uma pancada. Exato, você aguenta um trabalho, você aguenta a exaustão do seu corpo, muitas das vezes quando você não consegue. O problema é que você não acredita em você acredita mais no outro do que em você. E aí é aquela questão, enquanto não sai desse lugar de vítima para ser o algoz, a pessoa que vai virar a chave, que vai fazer valer aquele momento, não adianta. Você fica na escassez, na miséria, esperando aquele momento, um grande milagre acontecer para que eu possa sair. A diferença das pessoas que têm uma vida financeira próspera é porque elas passaram de vítima para ser o autor da sua própria história. Ela cria recursos em cima. Calma, eu tenho isso daqui, eu entendo isso daqui, eu sei que eu vou errar em alguns momentos com isso daqui, eu não estou mais negando. Eu falo assim, pega a sua dor, dá uma afagada nela, coloca no coração, fala assim, ai, tá, você não... mas você tem um lugar aqui, eu te entendo, você foi útil em algum momento. E entender o seguinte, usa, porque o que não é sucesso é aprendizado. Verdade, né? Verdade, é resultado. É, exato. E isso são experiências que hoje a sociedade de consumo faz com que você pense muito em felicidade ao extremo, e esquece que a frustração, o fracasso, que eu não acredito em fracasso, tá? É uma questão que você tem que evitar a todo custo. Sim. Eu tenho que evitar. Sim. Então eu evito. É vendido em todas as lojas. Então, compra isso, faz aquilo. É vendido em vários cursos. E aquela questão. Quem faz e constitui o sujeito como é que ele é ele ter a habilidade de lidar com os erros, sim, com o fracasso, com a frustração. É saber dizer assim, cara, aqui hoje está muito ruim, eu ainda não tenho um campo de visão bom para ver que isso daqui vai melhorar, mas eu vou fazer de tudo para encontrar um campo de visão. Sim. Eu vou trabalhar. Sim. Eu falo, pega a sua enxada e vai para o seu canteiro e colhe, vai lá, planta, vai lá, capina, até você conseguir colher frutos. Sim. Né? Bom, à frente, né, dos NUANs, né, que são os núcleos de atendimento à violência doméstica, a gente vê a seguinte situação. A gente vê uma mulher que é vítima e ela está na condição de vítima em vários aspectos. Ela é vítima porque ela sofre uma violência física, ela é vítima porque ela não tem um trabalho, então ela é vítima, né, no aspecto financeiro, ela é vítima porque ela tem várias feridas emocionais lá da história dela com os pais que ela não curou, e ela é vítima e acaba sendo vítima de um homem abusivo. E aí a vida dela é uma vida desgraçada, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque ela não consegue olhar para fora desse ciclo vicioso e enxergar uma luz. E aí eu aprendi o seguinte, atendendo mulheres. Quem somos nós para julgar uma mulher que está vivendo aquilo ali? Por que não cabe julgamento? Porque eu venho, toda vez que eu atendo uma vítima, eu falo, me conta a sua infância. Como foi sua infância? Normalmente o relato eu fui rejeitada ou abandonada por um dos meus pais. Ou pelos dois. Normalmente vem, o meu pai me batia quando eu era criança, ou o meu pai batia na minha mãe quando eu era criança. Então, essa criança, desde a infância, ela vem sendo exposta ao estímulo da violência. Nesse indivíduo, que é essa menina, ou menino, porque aí o efeito é diferente. Nessas crianças, sendo menina ou sendo menino, que está assistindo esse contexto, que está convivendo nesse contexto, eu tenho sinapses neurais acontecendo e descarga bioquímica hormônios sendo liberados na corrente sanguínea. Sim. Hormônio do estresse, principalmente. Então, essa criança que está num contexto de violência doméstica em casa, seja assistindo ou recebendo, ela vem para a vida bioquimicamente viciada na química do estresse. E aí ela já vem com um vício emocional chamado hipervigilância. Sim. A gente fez curso de PNL junto, a gente fala que isso é um vício emocional. A criança está o tempo todo hipervigilante, preocupada que a qualquer momento algo vai acontecer. Sim.
2 feridas são criadas nessa criança. Ferida de abandono e de rejeição. Por quê? Na cabeça da criança, ela significa que os pais não se dão bem, os pais se agridem ou a agridem. Isso é rejeição ou esse é abandono. Porque, afinal, na cabeça da criança, se os meus pais me amassem, eles não brigavam. Ou a culpa é minha. Ou a culpa é minha, porque a criança tem um ego, né? É egocêntrica e, entre aspas, num bom sentido de achar que a responsabilidade pelas coisas estarem erradas é dela. Sim. E aí, essa criança vem com todo esse vício para a fase adulta e o cérebro dela, que já está tão acostumado, tão viciado nessa química, vai atrair o quê? Vai atrair um parceiro que abusa, nos mesmos moldes do abuso que ela estava acostumada, ou vai se tornar o próprio abusador. Eu vou falar sobre um caso clínico que eu atendi, para vocês verem que, assim, até a violência silenciosa, invisível, da maneira que vocês quiserem chamar, ela muitas das vezes leva ao mesmo trauma. Sim. O que acontece? Eu atendi a uma menina que os pais estavam se separando e a mãe e os pais brigavam muito na frente, logo na separação. Essa menina estava entrando na faixa dos 4 anos de idade e ela começa a entender aquilo. Essa mãe se separa, consegue se separar, mas ela consegue ver a briga e aí a filha tomou as dores da mãe, porque ficou naquela posição de ver a mãe como uma coitada. Sim. Óbvio que a gente não está descartando a dor da mãe. Sim. Só bem claro para entender. Estamos falando da criança aqui. Sim. A criança entende que a mãe está sofrendo, ela sofre junto por amor a essa mãe. Sim. O que acontece? Essa mãe se resolve. Esse é o problema. A mãe se resolve, casa novamente e sai do ambiente agressor. Sim. Isso virou a chave nessa criança, a ponto dela começar a enlouquecer, porque ela tinha que adoecer, porque a mãe dela tinha que ficar cuidando dela para ela não ser abusada do padrasto, que era um amor de pessoa. Mas ela não conseguia dar lugar para esse padrasto entrar. Sim, porque ferida com homem, com masculino. Com masculino, esse homem em qualquer momento vai brigar com a minha mãe, então eu fico adoecida, fico hospitalizada, porque aí minha mãe não precisa ir até lá. Entendeu? E meu pai nem pode me visitar. Ela gritava e uma das coisas, isso foi um caso muito grave que eu tive, porque provar que essa criança não tinha violência física mesmo, passada por esse pai, porque a maneira como ela falava do pai tinha tanta dor. Tinha dor na fala, que ela não queria encostar, visualizar que esse pai poderia estar próximo da quadra da casa dela, só para você ter noção da gravidade. Mas por quê? Porque ela viu o sofrimento da mãe. Sim. O que acontece? A diferença do adulto para a criança, que o adulto, independente se ele nega, se ele é vítima ou o que ele faz, uma hora ele ressignifica ou então ele consegue tapear e maquiar melhor do que a criança. A criança ela não tem filtro. Ela não sabe diferenciar os sentimentos ainda, então tudo se torna muito real para ela, né? Sim. E aí aquela questão, ela leva aquela dor como um objetivo, e aí ela tem que cuidar dessa mãe. Já perdi esse pai, tá entrando um homem que pode tirar essa mãe, e ainda esse homem pode brigar com a minha mãe e comigo, então assim, eu tô perdendo muita referência de amor. Sim. Então é muita loucura, muitas vezes a gente pensar o seguinte, que traumas e violência doméstica está muito ligada só à situação sexual, à pancadaria. Sim. Gente, muitas das vezes, até uma coisa que vocês dizem que a criança escutou recortado dentro do cérebro dela já cria um problema. Por isso que todos os psicólogos, 90% dos psicólogos falam, não brigue na frente da criança, não dê esse motivo, não dê artilharia para as fantasias. Foi que nem a Gisele falou. A criança é muito eu ainda. Eu tenho que resolver. Eu sou o máximo, porque minha mãe trabalha muito, porque meu pai trabalha muito. Exatamente. Então, eu tenho que suprir todas as necessidades. Então, eles são aquela pessoa que já estão hipervigilante no que pode acontecer. Isso a gente está falando de crianças de classe social alta, de classe social baixa, de crianças adotadas, de crianças que passaram por traumas realmente de violência sexual. Todas elas, cada uma vai significar e reativar seus traumas de alguma maneira, né, Gisele? Muito legal essa sua fala, Morgana. Por quê? Porque a gente fala de violência doméstica e a gente tem a visão de uma agressão física. Sim. Mas a violência doméstica também tem o seu viés invisível.
que é aquele cara que faz a violência psicológica, que xinga, que humilha, que ameaça, que faz coisas só ali entre quatro paredes, que é difícil de você provar, que não tem uma testemunha, e isso vai... A gente estava falando sobre efeito psicológico na vida da mulher, isso vai minando A autoconfiança. a autoconfiança dessa mulher, a autoestima dessa mulher. Essa mulher começa a adoecer, essa mulher começa a ter problemas com ansiedade, com depressão. Esse abusador, né, eu já vi muitos casos, que para toda a sociedade ele é um marido impecável, exemplar. É aquele que o dá super flores, pai. é aquele que Exato. fala que te ama, é aquele que coloca textos e mais textos nas redes sociais, mas em casa só ela e o casal só. E aí a mulher fala, as amigas ainda falam assim, nossa, mas é você tá possível. reclamando de barriga. É. Queria eu ter um marido igual ao seu. Exatamente. Só que se esse casal que está nesse contexto dessa violência silenciosa, que adoece tanto quanto um tapa, se tem um filho envolvido nessa relação, esse filho tá sentindo a atmosfera dessa casa. Esse filho tá entendendo inconscientemente que algo não vai bem ali naquela casa. Sim. Que essa mulher anda entristecida, que essa mulher anda adoecida, que essa mulher anda... Ela não tá no estado dela normal. Não. E essa criança, porque os filhos, eles tomam para si inconscientemente, pelo amor cego que tem aos pais, a dor deles. E lembrando que toda criança vê super-heróis e se acha um super-herói dessa família. Quem nunca? A gente se torna terapeuta porque a gente também um dia achou que era super-herói da família. Exatamente, eu vim desse lugar, Eu já falei, Morgana, eu deixei para trás o meu papel de guerreira. Exato. Agora eu quero ser herdeira. Herdeira de tudo de bom, porque já chega. Quando ela fala assim, gente, eu não levo pro lado pessoal, não. É herdeira do que ela pode mesmo construir. Ela foi muito lapidada para isso. Eu posso ser herdeira das minhas próprias heranças. Sim, da minha daquilo própria que eu bagagem. construí, do fruto do meu trabalho, do fruto da minha evolução como ser humano. Eu acho que a gente busca isso. Sim. Inclusive, agradecer até o mais temeroso que seus pais sejam. Hoje a gente fala muito de narcisismo, pai, mãe narcisista, e eu gosto de falar o seguinte, são pais difíceis. Ninguém se torna ou é uma patologia, seja narcisista, borderline, bipolar, o que for, TH, tudo, gente, é só uma forma de você conduzir aquele trabalho, aquele desenvolvimento dentro de uma clínica, dentro de um remédio, você saber lidar. Mas ninguém se torna, ninguém é o vestido 100% a essa carapuça. Então, entendeu? O pai, muitas das vezes a mãe, ela passou. E aí a gente vai entender. Um cara, quando ele se torna agressivo, ele também viveu agressões. Exatamente. Um cara, quando ele é abusivo, você que trabalha em delegacia, você sabe muito mais desses dados, até do que a gente que fica no consultório, que é muito menos. Assim, a pessoa, muitas das vezes, já vem de heranças familiares. Muito comum, muito comum. Quando eu ouço os dois lados, né? Eu ouço o lado da mulher e ouço o lado do agressor, lá do acusado. Sim. E muito, quando você vai olhar para a vida desse cara, esse cara foi ensinado que amor e violência caminham juntos. Sim. Esse cara, muitas vezes, teve uma rejeição, e eis aí a palavra campeã envolvida nas questões de violência doméstica. Rejeição. Esse cara, em algum nível, ele teve uma rejeição que ficou registrada lá na infância dele, normalmente tem alguma questão voltada para a mãe, até porque o homem, quando ele vem para a vida e procura uma parceira, ele vem buscando essa mãe, nessa figura dessa parceira. Por mais que você negue, tá? Por mais que você negue, por mais que você diga, olha, eu não quero que venha diferente, não quero nada que tenha tudo diferente da minha mãe. Você tá buscando a tua mãe. E quanto mais você nega assim, nessa veemência toda, mais você tá buscando. Porque tem alguma coisa que você tá criticando nessa mãe. Exato. Então, esse homem procura uma parceira, e se essa parceira, de alguma maneira, gatilha nele com o comportamento, a rejeição lá de trás, esse homem vai se transformar. Esse homem vai sair daquele partidão
para alguém que vai te fazer mal, baseado nas dores que ele sentiu, nas dores que foram gatilhadas no relacionamento. E aí eu vou dizer, Morgana, uma coisa que é muito comum é nascimento do filho. É onde a gente conhece o casal. É quem quer ter a força do dominar. Minha forma de criar é uma, a sua é outra, e eu não me entendo de jeito nenhum. É nessa hora que começa tudo. Morgana, eu vejo o seguinte, tá? Relatos de mulheres, e muitas, porque se eu disser pra você que eu já atendi, mais de 800, 900, são muitos. O homem normalmente gatilha a rejeição no nascimento do filho. Sim. Essa mulher tá grávida e pode ter sido planejado, não importa. Sim. A gravidez é planejada, os dois querem, os dois estão de comum acordo. Quando o neném nasce, que a mulher se volta para esse filho, esse homem se ressente. E se ele tiver uma ferida de rejeição lá de trás ou de abandono, ele começa a... Eu sempre digo, né? A gente pode ser duas versões. Sim. A gente pode ir do polo melhor, circular, transitar por vários polos e ser o nosso pior, a nossa pior versão. Todos nós somos assim. A gente circula, passeia durante a vida entre várias versões. Quando esse homem que essa mulher tem esse filho e esse homem se vê ali deixado de lado, porque a mulher fica muito voltada para a maternidade, é um ser que depende dela, é um ser que não consegue se virar sozinho, então esse marido vai ficar de lado. Sim. E nesse momento, se esse cara não tiver muito bem resolvido nas emoções... Não dá conta. Ele não dá conta. É a hora que a traição, é a hora que ele acha... Eu escuto muito no consultório, depois que ela foi mãe, ela não me dá mais atenção. Exato. Calma aí, a atenção que você queria é o mesmo cuidado que ela dá, amamentar, a criança gofar, a criança tá ali fazendo várias coisas que para ela também não tá sendo tão bom. Fácil, o que faz você pensar dessa maneira é a sua criança ferida. Exato. É a sua criança que tá ali gritando por socorro de coisas que você talvez nem consiga enxergar. Exato. Que foi rejeitado, que foi porque eu falo assim, um trauma vem, a gente cria uma máscara, a gente cria um self, a gente cria outro a gente cria barreiras, a gente vai criando para poder sobreviver. A gente não vai, porque eu crio um ali, outro aqui, a gente vai juntando. Vai chegar uma hora que essa estrutura tá muito grande. E talvez quando essa criança nasce, essa estrutura tá tão ali inflada, porque assim, é o momento que eu falo assim, o homem não tem referência nenhuma de cuidado. Sim. E aí tem uma criança para cuidar, ainda tem uma mulher para zelar, ainda tem uma mulher que não dá conta nem dessa criança nem dele, porque Sim. ele quer ter o mesmo atenção que ele tinha antes, que era aquela mulher. A diferença da mulher que quer procriar, vamos colocar assim para vocês entenderem, homens, a mulher que quer ter um filho, a relação sexual é muito boa, depois que ela tem filho, a relação sexual é muito ruim. Mas, não esperar isso da mulher é muita covardia, né? O que acontece, Morgana, é que a gente vende... Hoje, se eu pudesse dar um conselho para quem quer se casar e ter filhos e tal, eu falaria o seguinte: estude a família Sim. do teu cônjuge. Sim. Antes de se tornar cônjuge, enquanto tá namorando, olhe as conexões desse homem com a família dele, o pai, mãe, avô, foi criado por quem, o que aconteceu... Olhe para essa história. Para você, não tô dizendo que olhar para essa história para você separar, para você, tô dizendo que é para você se preparar, entender até do que você tá vendo pela frente. Exatamente. Porque a gente passa por isso, a gente se relaciona sem ter esse entendimento, sem ter esse conhecimento. E a gente só vai entender as consequências de não ter visto isso depois que a gente já está no problema. Quando o problema aparece. Quando o problema aparece. E a gente, muitas vezes, nós mulheres, a gente, num processo seletivo, talvez a gente não olhe para detalhes que são importantes e depois a gente vai pagar o preço disso na vida 2. Muitas vezes a gente quer exigir de um homem que não teve pai que ele seja um pai. E aí, a gente vem de uma geração de muitos homens que não tiveram pais. E qual a diferença do homem que não teve pai consegue ser pai e do homem que não teve pai não consegue ser pai? É que o homem que não teve pai e consegue ser pai, ele trabalhou.
Se você perguntar para esse homem se ele ainda vitimiza se coloca como vítima, ele não vai se colocar. A diferença do outro é que eu não tive, eu não sei fazer, então assim, eu nasci assim, vou morrer a síndrome da Gabriela, né? Sim. Eu nasci assim, vou morrer assim, entendeu? Exatamente. Então, porque não cria recursos alternativos. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Então, assim, o que faz a diferença é o olhar que a gente dá para nossas feridas. E mais uma vez, mas meus pais foram perfeitos. A gente escutou muito isso no curso também. Mas como assim? Vocês reclamam tanto dos pais, mas os meus pais foram tão perfeitos. Não existe pai perfeitos. Não existe. Até porque a gente é tudo neurótico. Vamos colocar para pensar o seguinte, eu tenho minhas neuroses, eu já crio minhas fantasias, a criança, vamos lá, a criança tá vendo o filme, a novela. Eu lembro quando na infância, quando eu vi a primeira novela que o rapaz sofreu um acidente, eu chorava. Sim. Eu chorava copiosamente, falava assim, um pai de família morreu para sustentar a família. E assim, eu não sabia que aquilo era uma fantasia. E não tinha nenhum adulto para dizer assim para mim. Ela tá, porque eu tava assistindo televisão sozinha e chorei ali sozinha, me resolvi sozinha e continuei com a fantasia que ela morreu. Até eu entender que não se morria na novela. Isso levou quantos anos? Exatamente. E você acha que isso não tá registrado até hoje aqui? Que esse é um sacrifício? Sim, entendeu? Exatamente. Que eu tenho que toda hora estar desconstruindo para poder reconstruir uma nova possibilidade. Não é que não saiu. Marcou. Uma vez marcado, fica ali. Vai chegar um momento que se eu não estiver atenta a isso, ou então assim, eu não perceber que aquela dor pode estar batendo ali, por isso que me incomoda, por exemplo, o que minha manicure falou, se eu não soubesse de onde vem, por onde vem, que a gente estava até conversando anteriormente, eu não saberia que aquilo poderia ter me causado um mal-estar. Hoje é um mal-estar, amanhã não vai ser nem nada. Entendeu? Sim, depende do teu estado emocional ali naquele momento. Eu sempre falo, não tem receita. Você não pode saber como que a criança vai significar um acontecimento. Ela vai significar com base no aparato que ela tem ali naquele momento emocional. Uma vez, uma amiga me contou uma história e eu falei, você já parou para pensar? Ela criticava uma pessoa que tinha agido mal com ela. Eu falei, você já parou para pensar que esse homem, ele pode nunca ter tido essa referência de felicidade? E por isso, ele não estava rejeitando, ele estava não sabendo lidar com aquilo. Porque o cérebro, ele vai atrair aquilo que é conhecido. Sim. E vai repelir aquilo que eu não conheço. Sim. Se a mulher vem de uma história de abuso, violência, ela não vai conectar com um cara que ama. Acho que você já não sei se você tem uma amiga que assim, cara, ela só cola com um cara maneiro e não gosta de nenhum. Só apaixona pelo cara que maltrata. Exatamente essa métrica. Você vem de uma repetição de uma história a vida inteira. Aí você atrai exatamente aquilo que você está acostumado. E repele o cara que quer te dar amor. E aí tem mulheres na delegacia que é muito interessante esse fenômeno. Ela se relacionou já com 5 homens diferentes. Nenhum dos 5 nunca bateu em ninguém. Mas naquela, bateu. Porque essa mulher, ela vai usar todas as habilidades que ela tem de enlouquecer o outro, de tirar esse homem do cérebro, porque ela tá viciada bioquimicamente na química do abuso, da violência, do xingamento. Então, tudo tá dentro da gente. Sim. Tudo começa na gente e termina na gente. Se a gente tá vendo uma situação dessa na nossa vida, existe uma responsabilidade nossa, por ação ou por omissão. Se você fez ou deixou de fazer algo que era necessário, por isso não tá acontecendo na sua vida. Sim. Então, cabe a você resolver. Se você tá com um filho em casa e tá tendo alteração, porque ele viu esses cenários acontecerem, você também tem responsabilidade nisso. Por isso que eu não atendo criança sem a família. Porque primeiro que eu não vou vender uma coisa que eu não acredito. Segundo, que eu não acredito que uma criança, em 1 hora de sessão com um terapeuta, seja ele qual for, o melhor terapeuta do mundo, e vai para casa dentro daquela desordem ainda que está dentro de casa e ninguém faz um movimento, que aquela criança não volta para aquele mesmo lugar de estado de hipervigilância que ela sempre está. Ela nunca consegue. É como se você bebesse um golinho de água para matar uma sede de 2 dias. Não vai conseguir.
Exatamente. Então, assim, não tem como tratar a criança sem o adulto. Não tem como a gente esperar mesmo resultado fazendo as mesmas coisas, né? E a gente fala muito sobre isso. Sim. A gente está o tempo todo, Morgana, terceirizando a culpa, né? Eu acho que o maior ponto de ruptura de uma realidade ruim para algo novo deixa eu me responsabilizar pelo esse lugar que eu estou. A gente tá tendo... que essa criança tá ansiosa. Essa criança não tá... Rotular. Sempre rotulando essa criança, sem ouvir essa criança, sem olhar nos olhos dessa criança, sem tocar essa criança, sem entender as mudanças de comportamento dessa criança. Dá tempo também do processo da criança. Muitas das vezes é assim. Hoje, é engraçado que ainda existe uma crença que todo mundo tentou mudar para melhorar muito isso, que é a crença que o outro vão pensar de mim, né? Sim. Então, depois que a gente é pai também, gente, eu vou te falar, culpa e o que o outro vai pensar de mim é uma coisa que assombra a gente de noite. Exatamente. Porque sempre vai ter alguém para apontar o dedinho pra gente, né? Sempre. E a criança, ela é fantástica, ela vem para te corrigir de todas as maneiras. E a gente crente que lá na maternidade, quando a gente vai gerar que aquela criança vai ser aquela criança que a gente vai cuidar, vai lapidar, que vai ser aquela criança. Eu brincava que eu falava assim, nunca vou deixar meu filho andar sujo. Meu filho nunca andou limpo. Não existia roupa no mundo. Eu não podia andar com uma mala desse tamanho, essa desse tamanho, ele parecia bife à milanesa no meio da rua. Eu falava, meu Deus do céu, ou língua felina. Por quê? Aquilo era uma frustração minha, não era dele. Para ele estava muito feliz andar no chão, pegar aqueles micróbios. E assim, até eu entender isso, gente, foram 10 anos. Quando ele fez 10 anos que eu fui entender, cara, ele pode ser livre para fazer o que ele quer. Mas até então eu queria moldar ele dentro de coisas que na minha crença, nas minhas faltas, eu queria colocar nele. Eu achava que eu não tive tanto isso, então ele vai ter muito. E minha filha, criança te contraria. Fica tranquila que ela vai te mostrar se você quer os seus muitos. Morgana, você falou uma coisa que eu na hora eu remeti, até me arrepiei aqui. Eu estava nas cataratas de Foz do Iguaçu lá, e meu filho, a gente já entra naquela passarela que a gente se molha todo. E eu, no meu controle de mãe, olha, Enzo, você tem que botar a capa de chuva porque senão você vai se molhar, não sei o que lá. Ele chorava copiosamente porque ele queria entrar e se molhar. Que esse era o barato. Essa era a onda. E eu ali no controle, porque a gente faz muito isso com os nossos filhos, a gente poda demais. Tá com quase 27 anos, a gente foi pra Foz também, eu comprei a capa. Vou te falar. Ô, Morgana, eu tive um insight ali naquela hora que eu vi aquele arco-íris, aquela coisa maravilhosa. Eu falei, filho, quer saber? Tira a capa e vai! Cara, ele ficou louco, ele pulava, ele ficava de olho fechado. Cara, a gente precisa permitir que essas crianças se expressem. Uma vez, eu estava ouvindo uma testemunha que era criança num procedimento de violência doméstica. Ela era a única testemunha da mãe. Olha o que essa criança falou com 9 anos de idade. Eu via, tia, o meu pai batendo muito na minha mãe. E eu uma vez falei para minha mãe, eu até me emociono com essa história. Mãe, não tem problema. A gente mora debaixo da ponte. A gente faz uma cama e a gente tenta vender bala. E a gente não precisa mais ficar aqui, mãe. Eu vou com você. Vamos comigo. Você tem noção, Morgana? Que seja isso. Do que seja para essa criança. A dor. Pedir pra mãe morar debaixo da ponte. O que essa criança já não aguentava mais assistir? Passar. Você tem noção da sabedoria dessa criança? Porque a gente, na figura de adulto, a gente tá o tempo todo, não, eu tô vivendo isso, mas é por causa do meu filho. Porque meu filho precisa de um pai, porque meu filho precisa de uma casa, porque meu filho precisa de uma escola, porque meu filho precisa... A criança só precisa se sentir amado e em paz. E os pais felizes, independente se estão juntos ou não. Independente. Ainda existe um orgulho, e todos os meus pacientes escutam muito isso da minha boca. Isso é orgulho, não coloca na conta do seu filho, que é muito pesado para ele ter que carregar essa relação. Se vocês dois, como adulto, não conseguem carregar, tem que terceirizar para a criança, então tá na hora de separar mesmo. Aí tá aquele choque de realidade. Porque essa criança não pode ser
a vítima de vocês. Exatamente. Porque não é na hora de estar lá no bem bom do quarto fechado que faz, a criança não vai estar participando. Exatamente. Na hora das responsabilidades, das coisas grandes, não, a criança não vai estar participando. Na hora de ir para um mercado, na hora da decisão financeira, na hora da decisão de casa, a criança não estará participando. É você e aquela pessoa. A criança, ela só participa de momentos que os pais têm ali de oferecer lazer, cuidado, educação, as coisas naturais da vida. Sim. Só que muitas vezes a gente ainda tem uma crença de querer colocar o orgulho na frente, dizer, não, é pelo meu filho, não, é porque tem alguma coisa que você ainda vê nessa mulher, tem alguma coisa que você ainda vê nesse homem que você quer ficar nessa relação. Assume o seu papel, assume sua responsabilidade. Não, eu vou tentar, porque além da gente ter um filho, olha a diferença da gente ter um filho, eu ainda acho que tem algo para escutar dentro dessa relação. É diferente de você falar que é seu filho porque é pesado. A criança vai se sentir adoecida, vai ficar rebelde, vai para terapia, vocês vão gastar um dinheiro absurdo. Por quê? Não fizeram o papel que é certo, cada um só assumir suas responsabilidades de adulto dentro de uma relação. Exato. Eu sempre falo, existem vários papéis. Existe o papel de marido e mulher, que é separado do papel de pai e mãe, sabe? A criança, numa separação, se o papel de pai e mãe está preservado no coração dela, ela se sai muito melhor no processo. Sim. Agora, se você coloca essa criança dentro da relação de homem e mulher, você obriga essa criança a escolher um dos lados. Sim. E essa criança, ela não tem preparo para tomar partido de um ou de outro. Sim. A criança só quer ter a certeza de que meu pai continua sendo meu pai e a minha mãe continua sendo minha mãe. Independente se eles estão juntos ou não. Se eles conseguem se relacionar para serem meus pais, tá tudo bem. Você preservou a sanidade dessa criança. Agora, quem tenta colocar essa criança numa disputa, numa briga, vai adoecer essa criança. E a criança adoece fisicamente. Sim. Tem várias crianças aí com problemas de saúde sérios, graves, com câncer, com vários problemas mentais, inclusive. Miomas, meninas com miomas, mulheres, meninas dizendo que não querem ser mãe de hipótese nenhuma. Mães, ainda mulheres, ainda querendo sair de casa a qualquer custo, com a primeira relação ela já vai capotando, já vai se embolando, já vai entrando dentro da casa do homem, porque quer sair daquela relação tóxica que tem dentro de casa. Exato. Porque não sabe lidar, e aí sai de um abuso para cair no outro. Porque não existe você. Outra coisa, mulheres não querem ser abusadas por uma pessoa que já vivenciou uma experiência, e eu posso dizer de carteirinha, desse lugar, não se torne refém do outro. Como? Financeiramente e emocionalmente. Se cuida, seja por religião, seja por terapia. Ah, mas terapia, cara. Gente, tem terapia gratuita em vários lugares. Já não tem desculpa. Não existe desculpa. Quem quer vai pra fila, madruga, que nem pegar escola pra criança, vai dormir na fila, vai fazer até conseguir. Sim. É aquela questão, o quanto eu coloco de investimento para mim mesmo, ao invés de colocar tanto, porque o investimento que vocês vão colocar é o mesmo, tanto para vocês auto-investirem em vocês, como para vocês darem desculpa, porque vocês vão ter que alimentar essa desculpa. Exatamente. Retroalimentar essa desculpa é o mesmo trabalho. Aí você vê onde você quer jogar energia, entre se lapidar e se construir, ou realmente ficar naquele lugar de vítima e mostrar para uma sociedade o tempo todo, ó como eu sou vítima, ó como as coisas acontecem comigo, olha como que a vida me traz tudo isso. Exatamente. Porque eu preciso provar o tempo todo que eu sou aquela vítima daquela situação, né? Eu falo, Morgana, que a vida só traz ciclicamente fatos para que você possa entender o seu lugar de cura. Sim. É para você se curar que as situações se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. E se você olhar para esse ciclo de acontecimentos e ficar botando a culpa no outro, botando a culpa na economia, botando a culpa no presidente, e não olhar que tem algo em você ali que você precisa de cura, vai continuar vivendo ciclicamente. Vai continuar correndo atrás do próprio rabo e vai ser um ciclo sem fim. Sim. Hoje a gente, falando em política, a gente vê muito isso, essa divisão que existe. E não olhar para um Brasil como um único, entendeu? E ficar
comprando partido para que lado de briga é você dizer que você está do lado de alguém. Está do lado do pai e da mãe. E aí eu fico naquela disputa. Quem está mais certo? Calma aí. Não existe certo e errado. Existe responsabilidade. Nenhum dos dois está tendo. Vamos nós, brasileiros, para a rua. Assim como a gente vai para um pagode, vai para um jogo de futebol, para um show internacional. Sim. A gente faz movimento. Porque eu sou adulta e responsável por mim. Enquanto a gente entender que, que nem a Gisele falou, não está fora, tá tudo dentro, eu começar a internalizar e me responsabilizar por tudo e não ficar procurando subterfúgio na rua, né, ou fora da gente, a gente não consegue fazer movimento nenhum, a gente vai sempre procurar um culpado, vai sair Lula, vai sair Bolsonaro, vai entrar o Haddad, vai entrar não sei quem, vai continuar o mesmo problema. Porque não vai mudar. Dentro. Não tá dentro e eles retroalimentam também, que você não tem esse conhecimento, que você não tem a educação boa, você não tem... O que a gente tem hoje que é boa? Me conta, não tem educação. A segurança é precária, vocês trabalham, você que trabalha, você pode dizer, muitas das vezes trabalha com um plantão muito maior do que aquilo que pode ter, que é aquilo que o ser humano pode suportar. Verdade. Quer dizer, saúde a gente praticamente não tem e a gente está preocupado com qual partido que tiver tem que fazer. A gente não resolve a nossa própria vida e a gente acha que a gente tem condições de governar o país. Exato. Sabe? Exato. Então, assim, Morgana, eu acredito, tá? Eu acredito num país, numa sociedade brasileira com menos violência. Sim. Eu acredito em famílias mais saudáveis. Sim, existe essa possibilidade, isso é possível. Sim. Só que essa possibilidade só vai se tornar uma realidade quando a gente entender que a gente precisa olhar mais para dentro. Sim. Que a gente precisa olhar mais para dentro e curar as nossas dores para que a gente, como pai, como mãe, como marido, como esposa, a gente possa transbordar sobre a geração futura curas que a gente realizou. Porque quando a gente se cura, a gente consegue transbordar cura. Quando a gente continua lá na dor, na ferida, no trauma, é isso que a gente transborda. Exato. E aí você vê pessoas autocríticas demais, pessoas que vê muito problema, pessoas que tá sempre falando, se queixando da vida, negativo. Que a vida negativo demais. São pessoas que, na verdade, elas não sabem ressignificar dores. Sim. Vão acumulando um medo do medo, do medo, do medo. Porque, assim, ser negativo é você pensar o seguinte, vamos pensar o seguinte, eu tenho um problema, eu quebrei esse copo, eu não tenho mais um copo para beber água. Eu posso pegar com a mão, eu posso pegar com a boca, eu posso pegar com o que tiver, eu vou comprar outro copo. Quais são os recursos? Eu tenho milhões de recursos. Qual é o outro? Eu não tenho. Poxa, me presta o seu, eu quero tanto o seu. Aí você fala, não vou te prestar. Eu falo, poxa, mas que você está fazendo isso comigo? Então, é o mesmo esforço. Exatamente. É o mesmo esforço. É isso que eu quero que vocês entendam. O esforço que vocês vão colocar é onde vocês vão entender o seguinte, eu vou ficar pedindo migalha, aí entra a questão da rejeição. Gente, não existe. Hoje a gente pode quase certificar para vocês que 99,9% das pessoas têm um problema de rejeição, seja ele em qualquer fase da vida. Exatamente. Se não foi pelos pais, foi pelo um tio. Se não foi pelo um tio, foi pela escola. Algum momento é que nem ao estômago. Pensa o seguinte, deu um probleminha, você sempre comeu aquela coisa, arroz e feijão, naquele dia desceu muito mal. Sim. E não precisa ser uma coisa... porque não é uma doença, é só naquele momento. E não é um prédio de 16º andares, né? Sim. Não é isso, gente. Muitas das vezes é muito pequeno, a gente olha muito... Que nem a gente está falando de violência. Quantas violências a gente falou sutis aqui e que causam o mesmo trauma. Mesmo efeito. E o mesmo efeito que um abuso sexual, que uma violência de morte traumática mesmo para outras pessoas. Então, assim, isso tudo porque todos nós temos neuroses, fantasias, a gente cria a nossa própria realidade em cima baseado daquilo que a gente consegue ver, ouvir e sentir. Então, cada um, por isso que cada um é um ser individual único, por isso que cada um tem a sua maneira de lidar, por isso que eu até falo, se a gente passar pelo mesmo assalto, eu vou lembrar do cara com cano na minha cabeça, vai me lembrar do seu iPhone que foi roubado, e o outro que tá vendo vai ver assim, quem chorou, quem gritou, e cada um vai contar a história de seu momento, porque o que vale para mim e o que vale para você é totalmente diferente. E isso a gente vê muito em crianças, quando são filhos do mesmo pai, teve as mesmas educação, um decola e o outro não. Exatamente.
Então, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aquela criança escolheu ficar naquele lugar. Deixa ele no processo dele. Sim, né? Exatamente. Eu acho, Morgana, que se a gente tiver psicoeducação, né? E o Psividas vem aí para trazer, né? Um pouco dessa psicoeducação. Sim. A gente vai caminhar melhor. Sim. A gente com a gente mesmo, porque a gente vai ter conquistas melhores, pessoais. E a gente não está falando aqui de coisas muito grandes. A gente precisa começar a comemorar as nossas primeiras conquistas. Sim. As nossas conquistas mais básicas. Eu sempre digo, a minha terapeuta falou uma coisa que marcou e mudou a minha vida. Ela falou, Gisele, Ana Paula, um beijo para você. Ela falou isso, foi muito marcante. Gisele, as dores que a gente viveu, elas vão sempre existir. Hora ou outra, dependendo do estímulo, você vai se deparar com essa dor. Enfrente a sua dor. Sim. Não ache que você curou uma vez e ela nunca mais vai aparecer. Ah, quem dera. Não. Hora ou outra ela vai botar a carinha ali e falar... Igual gripe. Vamos lá, quais são as doenças que sempre voltam? Não tem vacina exatamente. Que cura. É uma dor de cabeça. Exatamente. Hora ou outra ela dá ali, mas ela... Aí você, quando você tem psicoeducação, você fala, eu sei que você tá aí, mas eu não te escuto mais. Tem até uma música do Jota Quest que fala, ei, dor, eu não te escuto mais. Isso. Ou o que você está querendo me dizer com esse exato momento que eu estou vivendo? Exato. Porque às vezes a dor, ela aparece também para te proteger. De proteger de algo que você está ali para fazer e você não sabe. E às vezes não é nenhuma proteção real, é uma proteção neurótica, imaginária, que você criou ali naquele momento. Por exemplo, eu vou dar uma palestra. Aí eu posso passar a maior vergonha do mundo. Eu fico com dor na garganta. Sim, e aí eu desmarco. Sim. Mas o que foi que isso quer me dizer? Sim. Muitas das vezes é o meu medo de passar aquela vergonha, aquele constrangimento. Então existe uma intenção positiva dentro, muitas das vezes. A dor, se a gente souber escutar tudo na vida. Eu brinco assim, Deus é tão perfeito no que faz, que ele fez a gente com 2 ouvidos e uma boca, mas a gente usa tanta boca e esquece dos ouvidos. Um é para entrar, o outro é para sair, a gente internaliza, a gente deixa todos os lixos emocionais entrar. Eu falo, a gente é um computador de bordo que vai juntando. A partir do momento que você entra, quando você entende seus traumas, ele vai continuar passando, só que ele passa, ele não fica mais aqui e transbordando. Ruminando, dentro de você. Exatamente. Dentro de você. Gisele, estamos chegando ao fim. Deixa seu recado, como é que as pessoas te acham? Olha, vai lá no meu Instagram, pessoal, tem um conteúdo muito legal lá, @GSouzaTreinadora. Tem colocado muito conteúdo de cura, de psicoeducação. Que legal. Cara, foi maravilhosa essa conversa. Eu acho que a gente conversava mais umas 2 horas aqui, Eu acho né? Que assim, é minha convidada eterna agora. Gente, a conversa com a Morgana flui, porque assim, pensa numa congruência, assim, de ideias. Eu até me arrepiei, Morgana, eu me arrepio toda quando eu venho falar com a Morgana, gente. E é muito bom esse espaço, porque a gente tá falando para pessoas como a gente, né, Morgana? Porque um dia a gente também teve nesse lugar. Exato. A gente é gente como vocês, a gente sente também. E cada vez que a gente ajuda um a curar, a gente também tá curando as nossas dores. Sabe qual é a diferença hoje em dia do ser humano? É ter humildade, compaixão, poder escutar, poder só falar em vez em quando. Poder, às vezes, atropelar também, sair falando que é uma maritaca. É saber regular as emoções. É saber que, às vezes, eu erro, exagero. Às vezes, eu vou acertar muito bem. Tem hora que eu também não vou acertar. Sim. E esse é o momento. Você é uma profissional que tem uma capacidade monstra. Você não iria vir aqui se não tivesse. Você sabe disso, que você já vê como Morgana é que eu sou. Exigente, eu sou chata. Então, assim, ela tem um potencial incrível. Ela lida com pessoas com dores, aonde eu falo assim, muitos terapeutas não querem tocar e ela tá ali fazendo um trabalhinho de pequenininho, individualizado, muito dentro de uma instituição que às vezes é tão limitada. E não é pela instituição em si, mas porque às vezes a gente não tem um recurso como hospital, como a Polícia Civil. A gente trabalha com aquele recurso que a gente tem e trabalhando muitas vezes em cima da miséria humana, que eu acho que a pior coisa que se tem para trabalhar dentro de um recurso é quando chega qualquer trauma, qualquer dor, se tem a miséria, a fome, ou falta de um teto, e você tem que ressignificar isso, para mim, é de um trabalho de uma brabeza muito grande.
grande. Sim. Porque é conseguir olhar o ser humano como ele é de verdade. Então, assim, eu só tenho de agradecer. Pessoal, eu vou deixar uma listinha para vocês de todas as delegacias especializadas para mulher também, tá? Para atendimento a mulheres aqui no link embaixo. E eu quero dizer para vocês que existe também um site que vocês podem entrar, que ele, não sei se você conhece, Gisele, deixa eu ver aqui, o 108, deixa eu ver que eu sou meio enrolada. mulheresseguras.org, www, também vou deixar aqui embaixo, www.mulheresseguras.org. Por quê? Existem casas de apoio, gente. Sim. Existem lugares que vai fazer com que você saia. Independente da sua situação financeira, dê o primeiro passo. Sim. O resto, as coisas vão aparecendo. Só precisa você saber o seguinte, é o primeiro passo. Sim. Você tomou o primeiro passo, o resto vai se transformando. Não existe falta de lugar para te ajudar a te acolher a sua dor. O que falta é você tomar a iniciativa de poder saber ressignificar a sua dor. Morgana, eu vou deixar um recado para as mulheres aqui. Todas as delegacias do estado, elas podem fazer um registro de ocorrência de violência doméstica. As DEANs, elas possuem um atendimento mais especializado. Mas assim, não deixa de denunciar se você está sofrendo alguma violência. Eu não tenho dinheiro para chegar na DEAN. Liga para o 190, 190, a Polícia Militar vai ao local, a Polícia Militar te conduz à delegacia. Existe hoje, você pode pedir medida protetiva direto junto ao Tribunal de Justiça, direto no site do TJ. Existe a Patrulha Maria da Penha, que faz o monitoramento aí das medidas protetivas, se está sendo cumprida, se não está. Existem as salas lilás, os CEONs. A Sala Lilás, ela promove um atendimento multidisciplinar para essa mulher. Então, ela vai dar atendimento psicológico, jurídico, tudo que é de assistência social. É toda uma rede de estrutura para dar suporte para essa mulher. Os CEONs desenvolvem um trabalho maravilhoso. Até um abraço aí para a Cristina, né, subsecretária de Mulheres de São Gonçalo. A gente fez um evento lindo lá em São Gonçalo, voltado justamente para as mulheres. E a gente faz parte aqui, eu e Morgana, de uma corrente do bem, de uma corrente que vem trazer esperança, que vem trazer o primeiro chega em tudo que não nos cabe mais, sim, como mulheres e como profissionais que trabalhamos com mulheres e crianças, e uma nova história a partir da ruptura desse contexto que massacra tanto, que machuca tanto. Então, conta com a gente. Tem conteúdo lá no Instagram da Morgana, no canal da Morgana no YouTube, tem no meu também. A gente está junto para uma corrente do bem, para que a gente possa prosperar essa rede e tirar, né, cada vez mais mulheres dessa situação difícil, sim, que é a situação de violência doméstica. Foi um prazer, Morgana, você é maravilhosa. Obrigada. É a melhor anfitriã que eu poderia ter, e sim, a gente vai estar sempre junto falando mais para essa grande população. O que vocês precisarem, estaremos aqui. Segue, não deixa de seguir a Gisele lá. E lembre-se, as mulheres só não conquistam o mundo porque não sabem que tipo de salto usar. Adorei! A cara da Morgana. Um beijo. Tchau, tchau, gente.